Gravação iniciada. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um dia de sessão. A sessão do dia 28/4/2021, às 9 da manhã. O julgamento vai começar com... Vamos julgar os processos da Gerdau Aços Especiais S.A., de relatoria da conselheira Thaís de Laurentiis, os itens da pauta 190 a 194 e o 195 a 199, também da Gerdau e da relatoria da mesma conselheira. Eu pediria ao apoio que convoque a advogada da empresa, por favor. Um minuto. Item 194 da pauta, doutora Ana Cristina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada. Tá, obrigado. Doutora Thaís, são muitos. Quais que você vai começar? Então, estou vendo aqui, porque na verdade é um julgamento só, tá? E tem um auto de infração e daí um monte de compensação filhote. Mas é o que eu erroneamente escrevi 2016-16, é Gerdau 2016-16, o auto de infração, tá lá. Mas é que na verdade o número dele é 2013-16. Então o nome do arquivo tá Gerdau 2016-16, auto de infração. Só que o número dele mesmo é 2013-16, o final, é o item 199 da pauta. Então, é o último da Gerdau de hoje, que é o auto de infração. E o resto vai seguir. Isso é EPI também, né? Presidente, um minutinho que ela está entrando, tá? Ok. Também já dei minha malhadinha hoje, mas bolo de treino na bike. Sim, que é bom, né? Eu também. Eu comprei na pandemia agora, acho que é bem útil, quando você não quer sair, parque fechado, academia fechada. Agora reabriu, né? Mas quando eu tô sem tempo, aí eu uso ela mesmo. É bacana. Faz bem, né? A gente fica mais disposto de manhã. Com certeza. Agora vocês me escutam? Sim. Ah, então tá. É porque como eu vi aqui, eu estava falando, ninguém estava me ouvindo, eu falei pronto. Então agora está tudo sob controle. Ô Thaís, qual é o voto que você vai ler? O arquivo chama Gerdau 2016-16, auto de infração. Ok. Tá, mas ele se refere ao item 199 da pauta. Apoio só para lembrar que a gente está na sala Abril. Não sei se a diferença da patrona não está entrando, pode ser por causa disso. Renan, você saiu da outra sala? Saí. Ah, tá, porque na hora que eu entrei lá, você estava sozinho. Eu tinha deixado lá justamente para avisar, mas quando você entrou aqui, eu saí.
Acho que eu vou entrar lá, ver se a patrona tá lá. Ela não está na outra sala. Eu tô tentando entrar na outra sala para mandar o link para ela. Acho que eu tô vendo com ela. Só um minutinho, por favor. Parece que eu sou a única pessoa na sala. Olha, eu te mandei outro link. Tenta nesse, doutora, por favor. Está digitando aí. Digitando rápido. Né? Digitando. Né, tava anotando aqui. Agora de manhã, então ficou esses da Gerdau e tem um da Maísa, um da Thaís e Renan. O de Renan foi tirado de pauta, não? Tá o de Nova, deixa eu ver. A gente podia ver isso mesmo, presidente, ver quais foram tirados de pauta para já anotar aqui, né? Agora, da manhã, só foi retirado de pauta o 200, que é o Inova, e o resto, todos não foram retirados de pauta. Tá todo verde aqui. Então, o processo 200 de Inova SA. Presidente, Opa. ela pediu para a gente ir colocando outra pessoa, porque ela não está conseguindo entrar na sala aqui. Vou ver o que está acontecendo. Então... tá. Para ela tentar, vamos dar continuidade ao julgamento, e mais tarde ela se resolve. Sim. Ok, então. Então, vamos seguir a ordem da pauta. Deixa eu ver aqui o processo. Da relatora Maísa, o primeiro item da pauta é o 188, Companhia Providência, Indústria e Comércio, de relatoria da conselheira Maísa. Maísa, você está com a palavra. Obrigada. O que está acontecendo aqui? Peraí. Apoio, só fechar o áudio, por favor. Doutora Ana Cristina, eu vou sair aqui, tá? E vou entrar novamente para ver se o problema está aqui com a gente, ok? Apoio. Val, o seu áudio está aberto, Val. Está mostrando que está fechado, mas está aberto. Para mim está aberto. Mostrando fechado. Ela tem esse negócio de escala anônima, de link alternativo também? Não, é um só. Então ela tem que estar na sala anônima. Val, seu microfone a gente está ouvindo ele. Tenta fechar ele. Não estou conseguindo, ela falou que clica lá no link que eu mandei para ela e ela não consegue passar, fica tudo certo. Ela deve estar sem o Eu fone. mudei ela. Agora acho que fechou. Gente, eu que mudei ela. Tá ok. Na verdade era a câmera que estava fechada, não o áudio que eu estava vendo. Então pode começar. Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI referente ao quarto trimestre de 2003, ao qual foram vinculados pedidos de compensação. O crédito pleiteado pelo contribuinte foi parcialmente reconhecido por meio do despacho decisórios. Por meio das razões para o reconhecimento parcial do crédito, consta a glosa dos créditos referentes às aquisições da empresa OPP Química, que é a única questão. Então, eu vou direto ao voto, presidente, qualquer coisa a gente volta. Ok. Tá? Então, o recurso voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. A principal alegação da recorrente é no sentido de que seria uma adquirente de boa-fé das mercadorias da empresa OPP Química, sendo aplicável a súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
é lícito, aquela súmula quanto fala que é adquirente de boa-fé para aproveitar os créditos de ICMS. A empresa sustenta a veracidade da operação por meio da apresentação das notas fiscais emitidas pela fornecedora e por meio da consulta feita no Sintegra no ano de 2009, que indicaria que a empresa estaria com o cadastro vigente em 2003, junto ao Estado do Paraná. No recurso voluntário, não trouxe nova documentação. Contudo, esses documentos não são suficientes para demonstrar a validade das operações. De fato, a tela do Sintegra, juntada aos autos, não atesta que a pessoa jurídica estava com o cadastro habilitado em 2009. Apenas indica que desde 1/6/2005 consta do sistema a informação que a empresa não estava habilitada. Aí eu coloquei a tela aí para vocês. Uma vez que essa tela foi emitida em 12 de fevereiro de 2009, não é possível confirmar se em 2003, ano em que ocorreu a baixa do CNPJ da empresa, já não estaria em trâmite o pedido daquela pessoa jurídica de baixa de seu cadastro naquele estado, somente deferido em 2005, ou mesmo se a condição de não habilitada existiria em 2003. Com isso, esse documento não evidencia como pendente recorrente que as operações efetivamente ocorreram. Caberia recorrente apresentar outros elementos de prova para evidenciar as operações, como os comprovantes de pagamento para a OPP Química, os contratos firmados com aquela pessoa jurídica, ou mesmo os contatos realizados entre a recorrente e a OPP, de forma a demonstrar a velocidade da compra e venda indicada nas notas fiscais. Considerando os documentos constantes dos presentes autos, não é possível afastar a presunção na qual a fiscalização se baseou, no sentido de que as operações não ocorreram de fato em razão da baixa do CNPJ da empresa fornecedora. Aí aqui eu só faço as considerações quanto à questão do ônus da prova, aqui a gente está falando de declaração de compensação, pedido de ressarcimento, né, como pedido do crédito. No presente caso, o artigo 11 da Lei 9799 não garante a tomada de crédito de IPI sobre aquisições de insumos de pessoa jurídica não operacional, com o CNPJ baixado junto à Secretaria da Receita Federal. Caberia recorrente demonstrar que as notas fiscais emitidas pela empresa foram operações que efetivamente ocorreram. Então, aqui eu estou negando provimento face à ausência de provas, devendo ser mantida a conclusão alcançada pela decisão de primeira instância no sentido da inexistência do direito creditório quanto à empresa OPP Química. Inexistindo qualquer violação ao artigo 165 e 170, genericamente invocados pela empresa em seu recurso voluntário. Acresce que, da forma como invocada pela recorrente, a violação geral aos princípios constitucionais do artigo 37 da Constituição Federal é análise vedada, súmula CARF 2. Ante o exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, é como voto. Tá ok. Alguma dúvida? Não? Então vamos ao voto. Conselheiro Silvio Renan, como voto? Bom, eu já tive a oportunidade de julgar um processo bem semelhante e é interessante ver a postura desse contribuinte e comparar com o precedente que eu tive a oportunidade de apreciar, onde o contribuinte trouxe as notas fiscais, transferências bancárias, consultas, extratos, registro de apuração. Então, há todo um conjunto probatório que o contribuinte trouxe para provar a efetividade da operação, que aqui a gente vê que não ocorreu. Por isso, eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Eu acompanho a relatora, mas eu queria só fazer um questionamento para a turma, porque aconteceu já alguns casos desse aqui, né, que a gente, inclusive, teve outros em que houve essa confirmação da efetiva, vamos dizer assim, baixa da empresa nos sistemas da Receita. Qual é o tratamento que a turma está dando? Por exemplo, ela apresenta os documentos, as notas, os pagamentos. Só que aí, se ela foi baixada na Receita, qual é o procedimento da turma? Só de curiosidade. Eventualmente, a gente pode considerar ela como adquirente de boa-fé, se ela conseguir demonstrar a veracidade das operações, na forma até da súmula, que a súmula 509 do STJ, ela fala que se houver a demonstração das operações, se mostrar a veracidade das operações, ela pode ser identificada como uma adquirente de boa-fé. Que ela não sabia, não tinha conhecimento que aquele CNPJ estava baixado junto à Receita e que tinha alguma irregularidade, né? Por isso a questão das provas que o Silvio Renan colocou, de que lá naquele outro caso tentou fazer essa demonstração. Principalmente o comprovante de pagamento e da efetividade da entrega da mercadoria. Coisa de transporte, etc. Ok, obrigado. Só para ver o posicionamento, entendi bem. Obrigado. Conselheira... tá ok. Conselheira Cíntia Helena, como vota? Acompanho
a relatora. Ok. Conselheiro Paulo Regis, como vota? Com a relatora. Ok. Conselheira Renata Bilim, como vota? Relatora. Ok. Conselheira Thaís de Laurentiis, como vota? Acompanho. Ok. Eu também acompanho a relatora. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Obrigado, Maísa. Vamos ao próximo. Será que voltou o Gerdau ou não? Será que está liberado, Val? Ela conseguiu? Presidente, ela saiu do site e entrou novamente, tá? Só um minutinho. A doutora Vivian, do 209, ela vai jogar os itens toda manhã, ela falou que conversou com o senhor ontem, Isso. então está confirmado, não é isso? Tá. E a Poliana pediu para o senhor mandar um e-mail relatando sobre esse assunto para ela, por favor. Sobre qual assunto? Que o item dela 209 foi ontem e ela vai jogar amanhã, junto com os outros. Ah, tá ok. Avisa o presidente, por favor, que envie um e-mail sobre a advogada pela confirmação, ok? Tá ok. Então, eu vou tentar colocar a Ana Cristina, tá? Só um minutinho, por favor. Ok. Presidente, se o senhor quiser fazer o Editora Del Rey, ele é simples. Qual? O próximo da pauta, o Editora Del Rey, ele é simples, se quiser ir gfazendo enquanto acaba de ajustar o Gerdau aí. Ela falou que ia ver agora se é advogada. Vamos aguardar só um minutinho para ver se a advogada entra. Val? A gente vai dar continuidade, então, enquanto não entra. Ela está tentando, presidente. Só um minutinho, por favor. Ah, tá. Então eu vou aguardar. Ela copia e cola. Isso, a copia e cola lá que vai dar certo. Acho que esse ano a gente não vai ter sessão presencial ainda não, né? Acho que só ano que vem. Bem que meu mandato nem foi renovado ainda. Vamos. Quando vence, Pedro? Dia 30. E até agora não houve, não foi reconduzido ainda. Aguarda aí, parece que vai ter reunião do comitê aí para aprovar. Mas, ô Pedro, o meu mandato ele venceu em 30 de novembro. Rapaz, a Receita só mandou a renovação final de janeiro. Então, foi. Dentro dos 3 meses, né? 90 dias. Dentro dos 3 meses, Segundo o André, a patrona estava na outra sala, gente. E aí escutei ela falando e ela saiu. Nossa. Val, está sendo passado o link certo para ela? Sim, eu estou passando novamente. Ela entrou de novo na outra sala. Ela conseguiu entrar e saiu? Na outra agora sala. Ela vai conseguir, agora ela vai conseguir. Um minuto, por favor. Deixa eu agora ver.
Bom dia, doutora Ana Cristina. Bom dia. Peço desculpas pelo que aconteceu, mas só nesse último link que eu consegui mesmo. Tá ok. Seja bem-vinda à turma 3402. Muito obrigada. Bom dia a todos. A gente vai julgar os processos de 190 a 194 e 195 a 199 da Gerdau Aços Especiais S.A., de relatoria da conselheira Thaís de Laurentiis. Ok? A conselheira vai ler o relatório. Você vai começar por qual número, Thaís? Qual o item da pauta? 169, presidente, que é o auto de infração. Qual o número do item mesmo? 199 da pauta. 199, tá. Ela vai ler o relatório e depois lhe será dada a palavra para fazer a sustentação oral durante 15 minutos. Ok? Ok. A palavra à conselheira Thaís. Vamos lá. Acho que hoje a gente julga, né, doutora? Foram 3 diligências nesse caso. Nossa, nem me diga. Trata-se de auto de infração para a cobrança de IPI, em face do estabelecimento industrial ter deixado de recolher ou ter recolhido a menor o imposto federal, em decorrência de escrituração e utilização de crédito como matéria-prima, material de embalagem ou produto intermediário, em desacordo com a legislação vigente, acrescida de multa de ofício de 75%, bem como juros. Por bem consolidar os fatos ocorridos neste processo até o julgamento de primeira instância, colaciona os principais trechos do relatório do acórdão 14.52.430, exarado pela DRJ Ribeirão, em verbis. Eu vou ler só a parte negritada, até porque eu acredito que a patrona vai expor com vagar aí as razões pormenorizadas da defesa, tá? Neste relatório, as vozes foram agrupadas em grupos semelhantes para melhor embasamento legal. Os créditos de IPI glosados foram divididos nos seguintes grupos. 1. Aquisição de mercadorias não enquadradas no conceito de MP, PI ou ME. 2. Aquisição de ferramentas, conforme parecer CST 181. Aquisição de partes e peças, conforme parecer também CST 181. E aquisição de refratários. Tá? Em consequência dessas glosas, foi reconstituído o livro de apuração do imposto e calculado o valor devido desse montante aí que vocês estão vendo. Cientificada da autuação, o contribuinte ingressou com impugnação, alegando em resumo que ela está requerendo primeiramente o agrupamento dos processos, né, porque teve esse auto de infração, e daí todos os pedidos de compensação que foram negados em razão dessa nova apuração aí, né, por conta da escrita. 2. A impugnante acata parte das glosas realizadas, efetuando assim um recolhimento parcial no valor de... Aí vocês estão vendo os valores, né? Em preliminar, suscitou a nulidade do auto de infração, tá? Por falta de comprovação dos fatos alegados pela fiscalização. No mais, com relação ao mérito, ela alega que todos os produtos glosados consomem-se ou desgastam-se no processo produtivo como elementos indispensáveis e que exatamente por isso fazem parte do custo de produção dos produtos colocados à venda e por isso fazem jus ao creditamento do IPI, incidentes nas respectivas aquisições por força do princípio da não cumulatividade. Tá? Dentro desse contexto, ela trata em separado do material de refratário, tá? Porque grande parte da autuação diz do material refratário, alegando que se trata de produto intermediário nos termos da legislação do IPI, por isso daria direito ao crédito. Tá? Fala do sistema constitucional do direito ao crédito, cita amplamente doutrina sobre o tema. Tá? Mais à frente, no item 9, aí da citação do relatório da DRJ, que está na página 6 do meu voto.
Nesta linha, a recorrente fala que não se pode admitir como legítimas quaisquer disposições dos pareceres normativos mencionados pelas autoridades fiscais ou de quaisquer outras normas inferiores que impliquem na criação de obrigações que extrapolem o teor da lei de regência, até porque, nos casos dos pareceres normativos, são anteriores à Constituição vigente e devem a ela se adequar no momento de aplicação pelo intérprete e aplicador. Assim, os créditos de IPI referentes aos produtos cujos créditos foram glosados são passíveis de serem considerados no cômputo do crédito do IPI, pois se enquadram perfeitamente no consulto de produtos intermediários trazidos pelo RIP, acima mencionados, artigo 226, inciso 1, como insumos consumidos no processo de industrialização. Então, essa é a tese da defesa. Tá? Cita a decisão proferida pelo Supremo, no RE 90-205, em que foi reconhecido o direito ao acreditamento de IPI incidente sobre a aquisição de materiais refratários. Finalizei os pontos mais importantes da transcrição do relatório da DRJ. Sobreveio, então, um acórdão da DRJ Ribeirão negando o provimento da impugnação do contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos. Está aí para vocês. Ademais, na decisão ACO, diante da informação da contribuinte acerca de recolhimento de parte do valor do crédito relativo a materiais que não se enquadram no conceito de produto intermediário, foi determinada a unidade de origem que fizesse uma apuração exata do reflexo ocasionado nas glosas. Por tal razão, o auditor fiscal responsável, no despacho de folha tal, propôs o envio do processo aos CEFIs para análise do pagamento em questão, com posterior do retorno aos autos para cobrança e intimação do contribuinte. Contudo, não foi possível o cumprimento da determinação da DRJ pelas razões expostas no despacho abaixo. Então, foi expedida a intimação referente à diligência, tá? E o cumprimento do quanto requerido foi apresentado pela contribuinte em petição de folhas tal. Veio, então, a informação fiscal de folhas 8558 e 8559, acatando parcialmente os pagamentos apresentados pela contribuinte. Eu pus isso porque teve esse TRTT aí sobre esse pagamento, mas para falar que no fim ficou resolvido, tá? Mesmo não há problema agora para ser solucionado sobre esses pagamentos que foram feitos. Enfim, e resignada com o restante do teor do acórdão, a contribuinte recorre a este conselho por meio de peça recursal de folhas 8562 a 8637, repisando os argumentos expostos em sua impugnação ao lançamento tributário. O caso veio para julgamento deste conselho em 2016. Começou, tá? O problema é que inicialmente era ver se era tempestivo, porque não constava nos autos as informações sobre a tempestividade do recurso voluntário, tá? E isso foi superado. Depois, na época que a gente não fazia essas coisas por despacho, né? Foi feita uma nova diligência para juntar a esse auto de infração todas as compensações atreladas e que vão ter o destino guiado aqui por esse julgamento do auto de infração. E assim foi feito. Num terceiro momento, este colegiado, agora já buscando clarificar questões relativas ao mérito, propôs nova diligência com as seguintes solicitações à repartição fiscal de origem. E daí era para falar se, porque são muitos itens, e a questão era saber qual tem contato direto com o produto industrializado e qual não tem, para fins de aplicação do precedente do STJ, né, repetitivo. Então, aí estão os itens para vocês. A resposta da fiscalização veio no relatório de diligência, da qual foi intimada a recorrente, que apresentou suas considerações em folhas 11.996 a 12.024. É o relatório, presidente. Ok, obrigado. Doutora Ana Cristina, 15 minutos para fazer sua sustentação oral. Ok. Bom dia, senhores conselheiros, bom dia, senhora relatora. Eu vou tentar compartilhar de novo a tela. Semana passada eu tentei aqui e não tinha conseguido, não sei o que aconteceu. Vamos ver aqui se eu consigo hoje.
Seria aqui. Compartilhar. Bom, não sei o que acontece aqui, mas tudo bem, eu vou fazer a sustentação oral. Sim. Então, nós estamos aqui na pauta do item 190 ao 199, relacionado aos créditos de IPI da empresa Gerdau Aços Longos S.A. A fiscalização, ela apurou 35 mil itens constantes de uma planilha que foi entregue pela empresa, relacionados a todos os itens que são utilizados no seu processo de industrialização. Desses 35 mil itens, a gente está falando em 15 mil tipos de produtos. A fiscalização, ela foi uma única vez na empresa e, com base na planilha apresentada pela empresa, fez toda a autuação. Nessa análise das planilhas, ele dividiu, então, esses 15 mil tipos de produtos em 4 grupos, primeiro, que são aquisições de mercadorias não enquadradas no conceito de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. 2, aquisição de ferramentas. 3, aquisição de partes e peças, nos quais ele colocou a maior parte dos itens, 27 mil itens ele colocou aqui na aquisição de partes e peças, e o 4º grupo seria a aquisição de refratários. Estamos falando aqui da glosa relativa ao período compreendido entre o 4º trimestre de 2008 ao 1º trimestre de 2012, então são vários períodos, por isso essa enorme quantidade de produtos. Como a doutora Thais já falou, parte do auto já foi pago, e a empresa, na fiscalização, então, entregou todo o material com planilha, trazendo todos esses itens e toda a utilização em cada parte, em cada etapa do processo produtivo da empresa, e a vida útil, e exatamente qual a sua função e aonde ele é empregado. Nesse aspecto, depois da decisão desse colegiado, foi determinado, então, uma diligência para que fosse apurado exatamente a utilização desses produtos. Nesse aspecto, a empresa entregou 2 laudos, um do INT, que aborda principalmente os refratários, os termopares, os conectores, o sabão Fieira, que são itens muito essenciais para a atividade da empresa e compõem aqui a grande quantidade dos produtos que foram glosados. O laudo do IPT também, que seriam os outros produtos intermediários, nos quais a gente tratou quase de 1000 itens, em que todos esses produtos, seja pelo laudo do INT, seja pelo laudo do IPT, entenderam que esses itens teriam contato com o produto, teriam uma participação direta no processo produtivo, eram consumidos e desgastados em contato direto com o produto. Depois da fiscalização, então, o agente fiscal entendeu que a empresa não teria abordado quase todos os itens, e nós esclarecemos que dos itens que foram abordados nos laudos, nós estamos aí falando de 1.409 itens, eles abarcam praticamente 85% dos itens que foram glosados em relação aos valores, e, portanto, ele abrange boa parte dos processos aqui em discussão, e muitos itens que não foram apreciados nos laudos, eles são, na verdade, semelhantes, e por diversas vezes são utilizados da mesma forma, e, portanto, não teria necessidade de trazer item a item. Depois da fiscalização, então, da diligência, a fiscalização concluiu que alguns produtos realmente dariam direito. E aí ele trouxe aqui alguns exemplos, como os discos laminados, as fitas, o termopar, ele concluiu também que daria direito, e alguns outros produtos, mas foram muito poucos relacionados a todos aqueles que foram abrangidos pela diligência. A gente tem que levar em consideração aqui, nós estamos falando de um processo siderúrgico de altíssima complexidade. Para quem já esteve numa siderúrgica pode entender o que eu estou falando. Eu já estive lá na empresa por diversas vezes para acompanhar o processo produtivo, até para entender exatamente como funciona. É uma coisa assim absurdamente quente, com fornos explodindo, com e o aço líquido transportando por várias partes e ambientes da empresa. É uma coisa assim bem agressiva, digo para os senhores.
E considerando isso, esses materiais num processo siderúrgico não tem como não ser partes e peças desses maquinários que fazem todo esse processo siderúrgico, porque não teria como ter um agente de uma pessoa ou outras situações, a não ser as máquinas que transportam e fazem todo esse trabalho de transformar a sucata no aço líquido e depois em tarugo ou em arame, enfim, são vários tipos de aço que saem dessa fabricação. Entretanto, nosso primeiro ponto aqui trazido na defesa é a nulidade do auto de infração, porque em nenhum momento a fiscalização, ela foi categórica de analisar os itens, ela simplesmente pegou uma planilha da empresa, foi uma vez só lá na empresa e simplesmente dividiu eles de algumas formas genéricas. No termo de verificação fiscal, ele traz alguns itens que representa um item dentro de 35 mil e são insignificantes para o processo produtivo. Não sei por que fazer esses comentários que, por exemplo, ele trouxe um alarme que estava ali no meio, era um único item dentro desse todo, uma fechadura, um gaveteiro, que são itens de fato que a empresa, inclusive, já fez o recolhimento. Mas no termo de verificação fiscal, ele trata desses itens e não daquilo que realmente é relevante. E, portanto, a forma como foi feito esse auto de infração nos parece que seja nulo, porque realmente não adentrou e não houve análise detida dos produtos que foram glosados. Inclusive, nos estranha muito que a própria fiscalização, ela reconhece que a empresa necessita de muita reposição de peças e componentes devido à elevada temperatura dos processos de industrialização e o peso dos insumos, né? Nós estamos falando de tarugos de aço, que são enormes e muito pesados, além de saírem incandescentes. Eles saem até parecendo um fogo, de tão quente e pesado que eles são. Entretanto, mesmo reconhecendo o seu desgaste, eles entendem que esses insumos não dariam direito ao crédito. Entretanto, sabemos que tanto a Constituição Federal como o Código Tributário traz que o IPI tem que ser, um imposto será não cumulativo, e no próprio regulamento do IPI trata que os estabelecimentos industriais poderão acreditar-se de tudo aquilo que for empregado na industrialização de produtos tributados e que não fazem parte do ativo permanente. Então, sendo consumido, ele daria direito ao crédito. Isso é o que diz o artigo 164 do RIP de 2002, que depois foi repetido no RIP de 2010. Pois bem, acreditamos aqui que para dar o direito ao crédito no insumo, ele precisa ser consumido, que os produtos aqui são, eles têm que se desintegrar, o que acontece aqui, ele tem contato direto com o produto, nós trouxemos aqui 10 mil itens que têm contato direto com o produto, ou com respingos de aço, ou estão dentro desse ambiente acalorado e que esse calor faz com que ele tenha esse contato com o processo produtivo de forma muito direta. Todos os itens têm vida útil inferior a 2 meses e não fazem parte do ativo permanente. Para ser mais objetiva, como a fiscalização dividiu em 4 itens, eu vou falar um pouquinho desses 4 itens e mais ou menos que tipo de itens que nós estaríamos falando, tá? O primeiro item, ele fala da aquisição de mercadorias não enquadradas no conceito de matéria-prima, produto intermediário. Nesse item, ele colocou produtos que são misturados com a água, que é o agente coagulante, o antiespumante, o dispersante, são itens que são utilizados, misturados na água, para serem utilizados no processo produtivo e têm contato direto com o processo produtivo, com o aço, ou para resfriar, ou para jogar no forno, para determinados do processo produtivo em que esses produtos são misturados na água e são indispensáveis, até porque se a gente não usasse água, teria uma explosão na produção. Um dos itens do grupo 1 é o sabão caixa, que inclusive a própria fiscalização após a diligência entende que deve ser utilizado, dar direito ao crédito. O outro item, a gente estaria falando das ferramentas, né? A gente estaria falando aí de tesoura, maçarico, martelo, prega, que sem esses ferramentas, como que você vai adequar aquele tarugo de aço para fazer o que você precisa naquela produção, ou para fazer
lâminas de aços que são menores, para cortar, porque o tarugo de aço, quando ele sai do forno, ele sai de uma forma, quando ele já está em tarugo, já fica mais forte. Para você cortar, tem que usar essas tesouras, e ela aplica diretamente no tarugo para cortar e fazer os tamanhos necessários para a produção. Então, essas ferramentas são essenciais para a produção do aço, e não teria como. Se a gente se basear numa indústria de calçado, que também tem as tesouras para corte, muitas decisões dão direito. Nada mais é do que isso, são ferramentas necessárias para a produção dos produtos em aço que serão feitos pela siderúrgica. O outro ponto são as partes e peças de maquinários, né? E eles classificam essas partes e peças principalmente nos seguintes produtos, que são os cabos de aço, que estão sustentação para carregar o aço, muitas vezes, de um lugar para outro. Os cilindros, o que acontece? Quando o aço sai do forno, ele precisa passar por esse cilindro, porque ele vai, para poder diminuir de tamanho, nesse momento os cilindros vão girando, o tarugo vai passando, e a água também, é o momento que a água é jogada para resfriar todo esse produto. A gente também tem os discos de laminação, que fazem com que esse aço seja transportado. Também temos as esteiras, onde o aço vai sendo transportado de um local para outro, seja a sucata, seja o próprio aço, os tarugos, ou já as lâminas, ou os arames, todos são transportados por essas correntes de transporte. Temos também os tubos de aço, que é o material utilizado para refrigeração, muitas vezes, nesse tubo de aço que você joga os produtos químicos dentro do aço líquido. Então, todos esses produtos, eles foram classificados como partes e peças, e pela autuação, não dariam direito ao crédito. Um dos itens que também é de muito falado, que é o termopar, que é aquele sensor que é utilizado para ser colocado dentro do aço, e ele para medir a temperatura. Temos o termopar, o sensor, dentre outros muitos que são utilizados para essa medição da temperatura e saber se está no momento adequado para os demais processamentos. Tivemos, inclusive, na primeira turma ordinária da 4ª Câmara, uma decisão favorável a uma empresa do grupo para os seguintes produtos, né? O eletrodo de grafita, que é a função de corrigir a temperatura do aço líquido, todos esses itens que eu vou comentar estão aqui também. Sensor de sublança, que ele é utilizado justamente, que é um sensor para medir também a temperatura. A ponteira, ela vai no sensor, e ela é a ponta que mergulha no aço líquido. Temos também as calhas, que são utilizados para direcionar o aço, então tem contato direto, amostrador de dimensão, termopar, as réguas, né, que são utilizadas para deslocar os tarugos, os tubos de bico de sprays, que são usados para refrigeramento do aço, as guias de entrada, que tem função de conduzir corretamente esse esboço do aço ainda, os rolos de transforme, que eu já comentei, os cilindros e discos de laminação, que são responsáveis pela conformação do tamanho do tarugo que se quer fazer. Então, são todas essas peças que são classificadas nesse auto de infração como partes e peças. E como eu comentei com os senhores, existem já decisões do CARF em que reconheceu que esses itens dão direito ao crédito. E, por fim, nada mais que importante falar dos refratários. Os refratários na siderurgia é um item importantíssimo, ele reveste os fornos, acho que os senhores já devem ter esse conhecimento, porque fala-se muito em refratário na atividade da siderurgia. Então, nós temos muitos itens, praticamente 50%, 60% desse auto de infração, a gente está aqui falando de refratários. Eles são utilizados para isolamento térmico dos fornos e das panelas, com contato direto com o aço líquido. Ele tem uma vida muito curta, vida útil curto, e sem o refratário não há como desenvolver a atividade da recorrente, né? Os fornos seriam destruídos e não seria possível derreter a sucata para produzir o aço se a gente não tivesse os refratários para fazer com que se mantenha a temperatura e também não destrua o forno. Então, ela tem essa função essencial.
temos aqui um posicionamento desta turma, que foi de janeiro desse ano, em que se entendeu pela direito ao crédito dos refratários, é o acórdão 3402-008-088 da sessão de 28 de janeiro deste ano, e temos muitas outras decisões também favoráveis do CARF, temos da segunda turma da terceira Câmara, que é o 3302-007-478, enfim, muitos outros itens que são muitos outros acordos que também seguem essa linha da necessidade e da importância, me desculpem, do refratário para a atividade da empresa, e sim, além dele ter contato direto, de alguma forma ele também acaba incorporando ao produto final, porque ele vai perdendo partículas e se mistura também ao produto final. Por fim, eu queria apenas ressaltar que, de acordo com o repetitivo do STJ, né, o RE 1075-508, houve um entendimento de que os produtos, para darem direito ao crédito de IPI, eles devem ser consumidos no processo de industrialização, e nada mais temos aqui do que todos esses itens são consumidos no processo de industrialização, todos esses. Inclusive, em algumas decisões do CARF, ao interpretar esse RE, eles até afirmam que a intenção do STJ nesse sentido foi ele entende que houve, afastou-se a condição de ter um contato físico direto com o produto fabricado, né, ele estabelece que deve ter apenas um desgaste de forma imediata e integral no processo produtivo. E o que seria esse desgaste de forma imediata e integral? Né? A imediata ela tem que ser desgastada diretamente naquele processo, que é o que acontece com os itens aqui que foram glosados. E o desgaste integral pode se referir a vários ciclos de produção, e ainda não necessariamente implicar no desaparecimento completo do material, mas a sua redução a um estado que não possa mais ser utilizado, o que torna aquele produto inútil a partir daquele momento, então ele se desintegra de toda forma, pelo menos para a sua função. E todos os itens aqui, como os laudos foram comprovados, as planilhas trazidas pela empresa, todas demonstram que são itens fundamentais para a atividade, para a produção do aço, e, portanto, se desgastam de forma imediata e integral nessa atividade, na produção, e, portanto, dariam direito ao crédito. Bom, senhores, são essas as minhas colocações, fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento que se for necessário. Muito obrigada. Obrigado, doutora. A palavra à relatora. Obrigada, presidente. Vamos lá. O recurso é tempestivo, preenche as condições de admissibilidade, então dele toma conhecimento. Primeiro, quanto ao preliminar de nulidade. A recorrente brada pela decretação de nulidade do trabalho fiscal, o qual teria sido superficial para apurar as infrações que menciona. Contudo, em análise do auto de infração guerreado, percebe-se que este se encontra devidamente motivado, apresentando de forma clara as razões da autoridade fiscal. Não por outra razão, a recorrente pôs de compreender minuciosamente a matéria tratada e, por conseguinte, apresentar a respectiva defesa, sobre todas as questões ora sobre julgamento. Saliento ainda que foi feita diligência in loco pela autoridade fiscal para avaliar o processo produtivo da recorrente. Ademais, por mais que seja grande o número de itens glosados, eles se adequam aos motivos elencados pela fiscalização para efetuar as glosas, em agrupamento de itens pertinentes de acordo com a legislação do IPI, utilizando-se inclusive de planilha com descrição fornecida pela própria contribuinte para tanto. Assim, não existe nulidade a ser sanada nos que diz respeito ao preceito do artigo 59, incisos 1 e 2 do Decreto 7235. Passo ao mérito. Produtos intermediários e o crédito de IPI. Com relação ao cerne do presente processo, cumpre destacar qual foi o pressuposto em que se embasou o trabalho da autoridade lançadora, mediante o seguinte trecho do relatório de fiscalização. Tá aí as folhas para vocês, tá, pessoal? Porque o processo, vocês viram, é muito grande. Então, crédito básico indevido, tá lá a descrição. Tá? Ou seja, foi o fato de determinados produtos serem qualificados como componentes maquinários e instalações do estabelecimento
que motivou a glosa dos créditos de IPI. Ademais, como visto no relato acima, as glosas foram reunidas pela fiscalização nos seguintes grupos para melhor embasamento legal. Isso é o que a própria autoridade fiscal falou, tá? Por isso está entre aspas. Aquisição de mercadorias não enquadradas como MP, PI ou ME, ferramentas, partes e peças e refratários. Lembremos a legislação a respeito do assunto. O artigo 82, inciso 1 do RIP de 82, cuja redação foi repetida nos regulamentos subsequentes, determinava que os estabelecimentos industriais e os que a eles são equiparados poderão acreditar-se, e aí vocês conhecem, né, MP, PI ou ME, e na segunda parte fala que nesse conceito incluem-se os produtos intermediários que forem consumidos no processo produtivo de industrialização. Diante de muitas dúvidas e disputas, o alcance da expressão, sobre o alcance da expressão consumidos no processo de industrialização, ela foi fixada no parecer normativo 6579 nos seguintes termos, que diz lá, vou ler a parte negritada. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integrem ao produto final, quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida sobre os produtos em fabricação ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização. Alcançando mais especificamente o ponto das ferramentas, partes e peças de máquinas, é amplamente conhecido o conteúdo do parecer normativo 181 de 74, quando dispõe que não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças, acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ao consumo no decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações. Ocorre que em 23 de setembro de 2009, o STJ, então assim, o que a gente vê? Uma aparente exceção que o parecer 181 faz ao parecer 65. Porque ele fala, mesmo sendo parte de peça de máquina, e mesmo desgastando diretamente, se for parte e peça de máquina, não vai dar direito ao crédito. Daí eu digo em seguida. Ocorre que em 23 de setembro de 2009, o STJ julgou o RESP 1.075.508 na sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia era justamente a hora sob análise, que foi o que a gente sempre aplica, que a gente aplicou ontem, negando crédito de energia elétrica, de IPI, né? Então, aqui eu estou esmiuçando esse precedente que a gente sempre aplica, tá? A empresa buscou a tutela do Poder Judiciário para tomar crédito de componentes do maquinário que sofrem desgaste no processo produtivo, porém, naquele caso, sem contato físico direto com o produto em fabricação. Nesta oportunidade, o relator do caso, o ministro Fux, destacou que a legislação do IPI afastou o rigor da regra do contato físico, concluindo que, abre aspas, o aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de industrialização, e que o produto não esteja compreendido no artigo imobilizado da empresa. Portanto, no caso julgado pelo STJ, foi negado o provimento ao recurso especial do contribuinte, pois aqueles itens de maquinário em julgamento só sofriam desgaste indireto no processo industrial. Ou seja, não foi pelo fato de se tratar de item do maquinário que o crédito foi entendido como indevido, mas sim pelo fato de seu desgaste não decorrer do contato físico direto com a produção. Vale dizer, foi afastada a interpretação constante nos atos interpretativos da Receita, no sentido de que nunca componentes de maquinários poderiam gerar direito ao crédito. Foi trazida, assim, a seguinte interpretação vinculante ao CARF, conforme o artigo 62, parágrafo 2º do Regimento Interno, para fins de crédito de IPI. Não é possível o creditamento pela aquisição de produtos intermediários, dentre eles, possivelmente, componentes de maquinários, que só indiretamente façam parte da industrialização, como lubrificantes para máquinas no contexto da indústria de metais. De outro lado, darão direito ao crédito às aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se.
Lembrando sempre que, em qualquer situação, o item somente será passível de creditamento se não fizer parte do ativo imobilizado. Usando como base tal dicotomia, embora não seja possível ainda falar em uma jurisprudência uníssona, passaram a ser julgados muitos casos por este conselho. Estou citando alguns aí, tá? Seja para conceder ou para negar o crédito, fazendo normalmente expressa menção ao citado julgamento do STJ. Inclusive, a Câmara Superior proferiu decisão nesse sentido, adotando a diferenciação entre consumo direto e consumo indireto do produto intermediário no Acórdão 93.03006.958. Tá? Falando que, ó, as partes ou peças de reposição de máquinas e equipamentos que não se desgastam imediata e integralmente durante o processo produtivo não geram direito ao crédito. Então, corroborando que a questão não é mais se é parte ou peça de máquina, a questão é se o desgaste é direto ou não. Tá? Item 2.2 no caso concreto. E daí, o que eu procurei aqui no voto, pessoal, foi organizar. Por quê? Tem os 4 itens lá que a fiscalização fez, né, os 4 tópicos, tem 2 laudos e tem a diligência. Então, eu separei da melhor forma que eu consegui os itens para facilitar o julgamento. Tá? Vamos lá. No caso concreto, os itens cujos créditos foram reconhecidos no relatório de diligência com base no parecer normativo 65. Recorrente apresenta em sua defesa elementos que possibilitam justamente essa análise, uma vez que explana suas atividades, descrevendo suas 4 áreas produtivas, quais sejam aciaria, laminações, forjaria e transformação mecânica. Igualmente apresenta laudos a respeito do consumo dos bens nessas respectivas áreas. Finalmente, apresenta planilha, na qual relaciona todas as informações sobre cada item que foi objeto de glosa, com tudo isso que eu coloquei para vocês, tá? Saliento que, conforme a tabela comparativa apresentada pela recorrente, uma enormidade de glosas aqui discutida não estão mais compondo a lide, porque já foram efetuados os recolhimentos. De outro lado, existe tabela comparativa, na tabela comparativa, ferramentas que, embora sejam consideradas como sim a coluna de contato direto com o produto, a descrição desse contato, aplicação em função do processo industrial, nada diz respeito com os produtos industrializados em questão. Tá? E ainda a recorrente coloca vários itens que não têm contato físico, tá? com os produtos. Abaixo dessas imagens que eu colei aí para vocês para explicar o meu raciocínio, o que eu digo? Em razão dessas observações, ou seja, que eu não podia confiar totalmente naquela tabela que foi trazida inicialmente aos autos pela defesa, foi o que foi pedida essa resolução, tá? Para a fiscalização fazer essa análise de que tem contato físico direto ou não esses itens, tá? Para poder aplicar a decisão do STJ. A recorrente, para municiar a fiscalização de elementos necessários, trouxe os laudos técnicos abaixo, tá? Então, primeiro tem o do INT, que fala dos refratários, termopares, conectores de termopares e sabão fieira, tá? E depois o do IPT, que fala de outros produtos intermediários. Foi com base nesses laudos que foi produzido o relatório de diligência, apresentando ao fim a seguinte conclusão. Após a análise dos autos, com base na legislação vigente, especialmente o parecer 65, entendemos que os itens abaixo poderiam ter o crédito de IPI admitido, caso o CARF assim entenda, tendo em vista que estes, segundo os laudos, foram consumidos no processo de industrialização pelo contato físico direto com o produto. Tá? Daí tem aí os itens. Por todos os fundamentos acima expostos. Então, doutora, que você não está vendo, né, o voto, é aquela planilha que foi descrita na diligência, né, que tem os discos, fita poliéster, rebarba prego, termopare, etc. Por todos os fundamentos acima expostos, é o caso, portanto, de reconhecer o direito ao crédito dos referidos itens, uma vez que constituem insumos consumidos em contato direto com o produto final da recorrente. Presidente, eu sigo ou vocês preferem ir parando e votando?
Vamos votar por itens? Então vamos votar logo esse item, hein? Você está acolhendo o resultado da diligência, né? Sim. Tá ok. Alguma dúvida? Não? Conselheiro Silvio Renan, como vota esse item? Com a relatora. Conselheira Maísa, como vota esse item? Acompanho, presidente. Conselheiro Marcos Roberto, como vota esse item? Também acompanho a relatora. Ok. Conselheira Cintia Helena, como vota esse item? Acompanho. E conselheiro Paulo Regis, como vota esse item? Acompanho a relatora. E conselheira Renata Belim, como vota esse item? Acompanho. Ok, eu também acompanho a relatora nesse item. Está anotado aqui, presidente. Quando for... Ok. Item 2.3. Daí é sobre os itens que não foram reconhecidos pela própria diligência, tá? Conformada com a negativa de parcela do direito ao crédito, a recorrente manifestou-se. Cumpre avaliar a procedência de suas alegações item a item. Peço paciência ao colegiado. Antes de dar continuidade, é preciso atentar para o fato de que, como a própria recorrente aduz, os laudos afirmam que a integralidade dos itens foram consumidos no processo produtivo, e não que se tratam de ferramentas, partes e peças de máquinas que sofreram desgaste direto no processo produtivo, conforme determinam o RESP 1.075.508 e o parecer normativo CST 65.79, e que, portanto, poderiam dar direito ao crédito. Tais conclusões, especialmente do laudo do IPT, convergem para a defesa da contribuinte no sentido de que o ambiente agressivo e as elevadas temperaturas da indústria siderúrgica implicam no consumo dos bens em discussão. Entretanto, como mencionado acima, essa situação não se amolda ao contato físico direto requerido pela legislação do IPI para conferir o direito ao crédito do imposto sobre a aquisição dos produtos intermediários. Dito isso, passo a avaliar os itens em específico. Deu para entender, pessoal? Eles queriam tudo, porque como foi colocado pela defesa, é muito quente, então tudo se desgasta. Mas não foi esse o critério que eu adotei, tá? Então, foi só o que tem realmente contato direto com o produto em fabricação, tá? Então, primeiro sobre os refratários. Como bem esclarece a recorrente, os refratários são empregados nas indústrias siderúrgicas para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de evitar a perda do calor para o ambiente externo, possibilitando assim a manutenção das temperaturas internas desses fornos e panelas necessários ao processo de fundição ou derretimento dos demais insumos para obtenção do aço. As alegações e provas apresentadas pela empresa são no sentido de que todos os materiais refratários sob exame, além de serem indispensáveis ao processo produtivo, entram em contato direto com o produto em fabricação, consumindo-se imediatamente no período máximo de 10 meses, conforme as atividades da empresa. Daí eu estou colocando umas imagens do laudo, né, de como que ficam esses refratários quando gastos, tá? E explicando essa situação. Vou pular a leitura, tá? Parece claro, portanto, que no caso concreto, os refratários devem ser considerados como produtos intermediários que são consumidos diretamente no processo produtivo da recorrente. Desse modo, adotando as premissas traçadas no tópico 2.1, deve ser atraída a interpretação do STJ, no sentido de reconhecer o direito ao acreditamento do IPI sobre a aquisição desses bens. Transcrevo abaixo os precedentes especificamente sobre o direito ao crédito de IPI para aquisição de refratários. Tá lá, tá? Do STF, a princípio, tá? Tem um que fala sobre isso. RE 90.205. E no STJ também, recurso especial 18.361. Importa ainda frisar que o ministro Luiz Fux, relator do recurso repetitivo do RESP 1.075.508, que é o que está nos guiando aqui, citou em seu voto a seguinte lição de Haroldo Gomes de Matos, abre aspas, o rol de produtos que geram direito ao crédito, retromencionados não é toda evidência exaustiva. Nele deve ser incluído quaisquer outros que, desde que participem e sejam consumidos no processo de industrialização.
Por outro lado, a lista dos supostamente excluídos vem sofrendo reparos ao longo do tempo por inúmeras decisões judiciais. Dentre eles, tá aí os materiais de refratário, tá? Então, na decisão do repetitivo do STJ, no dispositivo, ele não falou sobre refratário, não era objeto do repetitivo especificamente o refratário. Mas, quando ele vem desenvolvendo o raciocínio, ele traz doutrina, e doutrina citando especificamente o refratário como algo que daria direito ao crédito do IPI, caso consumido no processo industrial e caso não componha o ativo fixo. Embora não de forma unânime, atualmente já são numerosos os precedentes deste Conselho, também reconhecendo esse direito às empresas do setor, inclusive da lavra deste colegiado. Vejamos, eu estou citando aí para vocês, tá? Os acórdãos CARF reconhecendo isso. A própria recorrente, em outro processo administrativo que foi submetido à apreciação do CARF, teve conhecido direito ao crédito básico do IPI em apreço. Tá lá. Finalmente, ressalto que o artigo 301 do RIR, vigente à época dos fatos, a necessidade de ativação do bem só seria imperiosa quando sua vida útil for superior a 1 ano ou tenha valor unitário superior a R$320. Vale dizer, não é necessário o preenchimento dos 2 requisitos, mas apenas um deles, em face da conjunção alternativa posta no dispositivo legal. No caso, todos os refratários têm vida útil inferior a 1 ano. Ademais, é fundamental para a classificação contábil dos refratários as normas e práticas contábeis brasileiras, especialmente a interpretação técnica IBRACON número 1 de 2006, tá? Que é o tratamento contábil dos custos com manutenção relevantes de bens do ativo imobilizado, quando fala lá que deve se basear na vida útil, né, do bem para a contabilização em separado em relação à máquina. Então, não é porque a máquina é ativada que um pedaço dela necessariamente vai ser. Desse modo, embora os materiais refratários das indústrias siderúrgicas vinculem-se à proteção do maquinário, as normas e práticas contábeis indicam sua contabilização em separado do equipamento, quando tem vida útil significativamente diferente. No caso em apreço, os refratários sofrem perda de suas propriedades físicas e químicas por ação das altas temperaturas, decorrente do contato direto com o aço em fabricação, enquadrando-se, pois, no conceito de produto intermediário, dando direito ao creditamento do IPI, com base nas disposições do artigo 226 do RIP. Por tais razões, devem ser revertidas as glosas relativas aos refratários. Como voto, presidente? Ok. Alguém tem algum questionamento? Esse tema ele era objeto de até discussão na turma, né? Mas eu acho que nessa sessão de janeiro, salvo engano, foi por maioria que foi dado provimento aos materiais refratários. Eu não lembro quem participou, realmente não lembro do posicionamento, mas particularmente o meu posicionamento tem sido de acompanhar esse raciocínio desenvolvido pela relatora. Mas eu realmente não lembro se havia discussão do colegiado com quais componentes que divergiam, tá? Só para adentrar nesse ponto. Eu estava presente na sessão de janeiro e eu votei por não reconhecer créditos para os refratários, assim como o presidente, então, o Rodrigo Mineiro, que agora faz parte da Câmara Superior, né? E, na ocasião, a gente se reportou ao entendimento da Câmara Superior, que votou por voto de qualidade, por não reconhecer esses créditos vinculados aos refratários. Eu vou manter o meu posicionamento por coerência e por assim entender que não dá direito. Ok. Mais algum questionamento? Não? Então vamos ao voto. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. Ok. Conselheira Maísa, como vota? Bom, presidente, eu já me manifestei várias vezes sobre essa questão dos refratários, eu acho que elas são... e aqui eu achei bem interessante esse carrinho que você colocou aqui, que está no laudo do INT. Foi a primeira vez, pelo menos, que eu vi um laudo que mostra como esse desgaste é tão grande sobre o refratário. Então, eu achei interessante esse laudo especificamente aqui, que mostra isso claramente, e eu vou acompanhar a relatora. Ok. Conselheiro Marcos Roberto, como vota?
Bem, eu parabenizo a doutora Thaís pela excelente elucidação que fez sobre esse tema. Eu, como já tinha conversado com a turma ontem, a respeito de casos relacionados a essa parte de engenharia, eu me interesso até bastante, e fica claro ali que, de fato, né, esse material refratário ele tem um desgaste muito intenso e efetivamente em contato com o produto, né? E a sua vida útil realmente exígua em comparação com os próprios fornos da siderurgia como um todo, né? Então, ali, esse contato e considerando esse entendimento que está claro pelos tribunais superiores, seja o STF, seja o STJ, e também outras turmas do CARF que estão nesse sentido, eu entendo sim que há o desgaste do refratário, ele pode aqui ser desgaste com contato direto com o produto. Isso que fique bem claro, que foi bem elucidado pela conselheira Thaís. Então, eu interpreto sim que o refratário, nesses casos, eles dão direito ao crédito de IPI, por essa interpretação que está começando, já superou, vamos dizer assim, o parecer antigo, né, da Receita Federal, que com o tempo isso vai se aprimorando naturalmente. Então, acompanha a relatora nesse ponto. Ok. Conselheira Cintia Helena, como vota? Eu vou acompanhar também. E conselheiro Paulo Regis, como vota? Como eu disse, eu abro divergência para não acompanhar nesse ponto. Tá ok. Conselheira Renata Benin, como vota? Eu acompanho a relatora integralmente. Tá ok. Eu acho que esse item se caracteriza como um produto intermediário, como demonstrou a relatora, né, e eu acompanho a relatora. É efeito de IPI, né? Sim. Posso seguir, presidente? Pode seguir. Item 2.3.2. Termopares e conectores não acatados pelo relatório de diligência. Porque, não sei se vocês lembram, tinha uns termopares que a gente acabou de dar lá no primeiro item, que a própria DRF entendeu que poderia dar direito ao crédito com base no parecer 65. Só que aqui tem outros. A recorrente também discorda da glosa relativa aos termopares e seus conectores que não foram revertidos pelo relatório de diligência. Porém, não traz nada de novo para contradizer as conclusões do relatório de diligência, no sentido de que constituem bem que não se desgastam diretamente no processo produtivo, sendo que mesmo o laudo do INT é genérico nesse ponto. Colaciono abaixo o trecho do relatório de diligência importante para o ponto. Olha lá. Está falando que esses conectores são elementos de ligação, tá? De ligação entre o termopar e o circuito. O laudo detalha que os conectores glosados, informando se há contato direto com o aço líquido e o tempo de consumo do mesmo. O conector foi citado em ambos os laudos. O laudo INT afirma que o item tem contato direto. Já as planilhas, a informação é de contato indireto. Portanto, os conectores abaixo não atendem os requisitos do parecer 65. Então, vejam, há umas divergências de informação. E não ficou claro esse contato indireto, esse contato direto, inclusive nas planilhas, né? Então, eu não consegui ver essa demonstração por parte do contribuinte. Eu entendo que isso é ônus da prova dele, de trazer um fato modificativo, instintivo do direito aí da pretensão fazendária, tá? Porque só os termopares, códigos tais, têm contato direto com o aço, porque estes são usados para medir a temperatura do aço durante o processo produtivo. E foram esses que a gente reverteu lá em cima, tá? Assim, entendo que deve prevalecer a conclusão da diligência, sendo mantida a glosa nos termos acima citados. Ok. Algum esclarecimento? Então vamos ao voto. Conselheiro Silvio Renan, como vota quanto a esse item? Com a relatora. Então, conselheira Maísa, como vota quanto a esse item? Acompanho. Conselheiro Marcos Roberto, como vota?
Também acompanho a relatora. Conselheira Cintia Helena, como vota? Acompanho. Conselheiro Paulo Regis, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Renata Benin, como vota? Acompanho. Ok, eu também acompanho a relatora neste item. Item 2.3.3. Sensores, réguas, módulos e painéis. A recorrente afirma que a planilha elaborada pela fiscalização para nortear a análise dos créditos relativos aos itens descritos como possuidores de contato direto com o produto em fabricação desprezou itens que detêm tal característica. De fato, pela análise do laudo do IPT, com a planilha que lhe foi anexa, é possível perceber que os seguintes itens: módulos, tá aí as folhas, tá, pessoal? Painel, régua, sensores, sofrem desgaste direto no processo de produção da recorrente. Gente, então essa planilha está anexa ao laudo, tá? Por isso que eu dei esse peso para essa planilha, tá? Então, vocês olham lá, esse módulo, qual que é a aplicação dele? Material utilizado no sistema de inspeção magnética de barras. Desgaste em função em contato direto com o aço. Tá? Na parte de transferência mecânica do processo industrial da recorrente, com vida útil de 6 meses. Tá? Então, eu acho que na hora de bater as coisas ali, alguns que foi realmente considerado como contato direto, vocês estão vendo ali, ó, contato direto, desgasta com contato direto, ficaram de fora. E especificamente contra esses, a contribuinte trouxe uma argumentação, né? E eu conferi, é isso mesmo, com relação às réguas, a mesma coisa, ó lá. A régua móvel leito, como o pessoal desgasta? Devido ao contato direto com os tarugos, ó lá. Na parte de aciaria, tempo de vida útil, 10 meses, tá? Então, eu conferi essas alegações do contribuinte e realmente tá com a razão. Ficou indevidamente de fora. As descrições atestadas pelo IPT realmente são no sentido de que os itens destacados acima sofrem desgaste direto no processo produtivo, enquadrando-se no conceito de produto intermediário sentido lato e, portanto, devendo conferir o direito ao crédito de IPI. Percebemos que a recorrente foi capaz de apresentar elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito exposto no lançamento, de modo que devem ser canceladas as glosas dos citados itens: sensores, réguas, módulos e painéis. É isso quanto a esse ponto, presidente. Ok, algum questionamento? Não? Então, no laudo restou comprovado que é o desgaste e controle de contato direto com o produto, né? Sim. De todos os itens. Ok. Vamos à votação. Conselheiro Silvio Renan, como vota? No meu entendimento, esses itens aqui, eles possuem a natureza muito próxima àquela planilha que o próprio auditor fiscal reverteu as glosas inicialmente. Então, se lá foram revertidas, e aqui tanto a natureza como contato direto, desgaste, todas as condições que lá foram admitidas para o desconto do crédito, se aqui elas permanecem, pela análise que eu faço, eu não vejo por que não reverter a glosa, presidente. Então, acompanha a relatora. Ok. Conselheira Maísa, como vota? Com a relatora. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Fica claro aqui que esses itens, né, eles não são especialmente ativáveis, né, que está relacionado com os impedimentos para a obtenção do crédito. Tem o contato direto e o desgaste, todos inferiores a 1 ano. Então, fica claro que eles também se amoldam ao conceito que a gente já está levantando aqui, que foi colocado pela doutora Thaís. Eu concordo e acompanho a relatora. Ok. Conselheira Cintia Helena, como vota? Eu acompanho. Conselheiro Paulo Regis, como vota? Eu acompanho a relatora. Conselheira Renata Benin, como vota? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Ok. Próximo item. Último. Demais itens do laudo do IPT e itens sem laudo. No que concerne aos demais itens avaliados pelo relatório de diligência,
e contra o qual guerreia a contribuinte, entendo que a metodologia e as considerações abraçadas pela fiscalização estão de acordo com as premissas acima tratadas a respeito dos requisitos para a possibilidade de tomada de crédito básico de IPI aqui discutida, qual seja tratar-se de produto intermediário que se consome em desgaste direto no processo produtivo. Cito abaixo as conclusões do relatório de diligência, tomando como razão de decidir com fulcro no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, tá? Em que ela confirma tudo o que a gente falou aqui. Está dando alguns exemplos, né, de produtos que foram informados, como desgaste direto, mas que, na realidade, a fiscalização verificou e entendeu como sendo desgaste indireto, tá? Bem como os itens sem laudo, né? Dessarte afasta os argumentos da defesa em relação a estes itens, devendo ser mantida a decisão recorrida quanto aos mesmos. E daí, presidente, no fim, eu estou afastando o pedido de perícia, né, porque, na verdade, foram feitas diligências suprindo isso, e aplicando a súmula CARF número 108 com relação aos juros e multa de ofício. E daí, o dispositivo, por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando as seguintes glosas de crédito de IPI perpetradas no auto de infração. 1. Dos itens elencados no relatório de diligência fiscal de folhas 11983. 2. Dos refratários. 3. Dos sensores, réguas, módulos e painéis destacados na tabela do item 2.3.3 desse voto. É como voto, presidente. Ok. Alguma consideração? Não? Conselheiro Silvio Renan, como vota com relação a esses itens? Com a relatora, presidente. Relatora. Conselheira Maísa, como vota com relação a esses itens? Parabéns para a relatora pelo voto, realmente foi primoroso, eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Marcos Roberto, como vota com relação a esses itens? Acompanho novamente a relatora. Conselheira Cíntia Helena, como vota? Acompanho. E conselheiro Paulo Regis, como vota com relação a esses itens? Também acompanho a relatora com relação a esses itens. E conselheira Renata Benin, como vota com relação a esses itens? Acompanho. Ok, eu também acompanho a relatora integralmente com relação a esses 3 itens. Então, acordo os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar as glosas de crédito de IPI perpetrados pelo auto de infração da seguinte forma. 1. Por unanimidade de votos, quanto aos itens elencados no relatório de diligência na tabela de folhas 11.983 e dos sensores, réguas, módulos e painéis destacados nas tabelas do item 2.3.3 do voto da relatora. 2. Por maioria de votos, quanto aos refratários, vencido o conselheiro Paulo Regis Venter. Sustentou pela recorrente, por videoconferência, a doutora Ana Cristina de Castro Ferreira, OAB, de onde, patrona? São Paulo. 665, 417. Ok. Então, esse resultado se aplica a todos os processos da empresa, Tess? Então, não, presidente, não é exatamente o mesmo resultado. A gente não vai julgar nada de novo, mas eu estou com eco, pessoal. Mas, gente, com o microfone ligado. Deixa eu explicar aqui. O que eu fiz? Eu acho que se eu ler o voto de qualquer um deles, vai ficar bem claro, presidente. Posso ler? Eu vou pegar aqui o Gerdau 2013-10, por exemplo. Tá? 2013-10, tá. Mas eles são todos iguais. Como se depreende do relato acima, o resultado do presente processo decorre da manutenção ou não do auto de infração, PAF 2013-16, que a gente acabou de julgar, que apurou o novo saldo credor-devedor para o período em análise. Ou seja, diminuiu tanto o saldo do contribuinte por causa do auto de infração, que daí todos os pedidos de compensação que ele tinha feito não foram homologados, né? Porque não tinha crédito suficiente. Entretanto, deve ficar claro que os argumentos referentes
as glosas efetuadas pelo fisco e abordados no auto de infração serão nele analisados, já que não fazem parte do litígio referente ao presente processo. Exatamente assim fez a DRJ também, tá, pessoal? Em todos esses PAFs referentes à compensação. Faz tal ressalva porque, quanto ao mérito, somente foram levantados pela recorrente questões de direito com referência ao auto de infração. A recorrente não questionou a compensação em si ou a sua forma de cálculo. Portanto, não há o que ser apreciado nesses autos. Observe-se que o auto de infração está sendo julgado nesta mesma sessão, cujo acordo foi pelo provimento parcial do recurso voluntário, cuja ementa transcrevo abaixo. Ainda bem que ficou dessa forma mesmo, que todo mundo confirmou comigo, então não vai ter que mexer nisso aqui. Tá? Dessa forma, é necessário ajuste no crédito a favor da recorrente a ser procedido pela autoridade fiscal de origem, na medida em que o cancelamento das glosas perpetradas no auto de infração reverbere no direito da recorrente à compensação aqui pleiteada. Tendo o saldo credor do IPI do trimestre sido eventualmente aumentado em decorrência do cancelamento parcial das glosas no procedimento fiscal anterior, é o novo saldo apurado que deve ser usado para a compensação dos débitos apresentados em DECOMP. Dispositivo. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de origem, considerando o quanto decidido pelo CARF no PAF 2013-16, na apuração do saldo credor-devedor para o período em análise. É como voto, presidente. Daí ver se vocês acham que ficou bom assim para resolver. Daí todo mais da Gerdau, o resultado é rigorosamente igual a esse. Ok. Vamos votar, então. Algum questionamento? Não? Fica bom assim, Renan, para resolver? Compensação fica, né? Com certeza. É simplesmente aplicar a decisão do auto de infração nos ressarcimentos. Tem dúvida. Acompanhe a relatora, presidente. Tá ok. Conselheira Maísa, como vota? Com a relatora. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Também acompanho a relatora. E conselheira Cintia Helena, como vota? Acompanho. Conselheiro Paulo Regis, como vota? Com a relatora. Conselheira Renata Bini, como vota? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento a recurso voluntário para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de origem, considerando o quanto decidido no processo administrativo 11.080.73.21.16.2013-16. Sustentou pela recorrente, por videoconferência, a doutora Ana Cristina. Esse resultado se aplica aos processos de número... Quais, Thaís? 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 198 da pauta. Isso. Só o 199, que era o auto de infração. Tá ok, então. Tá, obrigado, doutora. Tá julgado o processo. Muito obrigada. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Obrigada, doutora relatora. Imagina. Vocês querem fazer um intervalo de uns 15 minutos? Pode ser? Eu ia pedir um intervalinho mesmo. Então vamos voltar, deixa eu ver aqui, são 10h38. Voltar 10h53, né? Ok? Então, 10h53 estaremos de volta. O apoio, por favor, suspenda a gravação.